nós podemos definir essa palavra? Os meninos podem colocar aí, eu acho que é o segundo slide. O que tem a definição da palavra simplicidade. Quando aparecer, todos aqui vão ler em voz alta. Vamos ver se todo mundo lê de forma tal que possa o sistema de som, esse microfone aqui, captar e sair para o pessoal que está lá em casa pela internet. Vamos dizer em voz alta, todo mundo, vamos ler o que tem no slide. Do início, todas as letras. O que quero dizer, 1, 2, 3, todos. O que quero dizer quando digo que alguém é simples? É quando se age com autenticidade e modéstia. Quem é simples também é altruísta. Pessoas simples, elas tendem a pensar menos em si mesma. O contrário de simplicidade é orgulho, é egoísmo, é você achar que você é uma coisa inestimável, que as pessoas precisam de muito de você, mais do que você precisa dos outros. E quando você é simples, você vê que você é um igual. Uma definição bem interessante que alguns pastores, eu não sei quem é o original, a citação, mas eu já ouvi umas 3 pessoas dizerem isso. Uma definição interessante para o cristão. Um moribundo que fala a moribundos. Uma pessoa, porque nós não somos testemunhas de Cristo, alguém que está já morrendo, falando com outra pessoa que está já morrendo. Como moribundo a moribundos. Eu estou quase morrendo, como se fosse a última vez, e eu vou transmitir essa mensagem aos outros. Nós estamos quase morrendo e precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar e receber o caminho da vida. Será que a gente se vê como um moribundo? Será que a gente se vê assim como a qualquer momento eu posso passar, a qualquer momento eu posso não ser mais? Ah, Márcio, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu tenho a vida pela frente, eu vou me casar daqui a alguns meses. Sim, e se Jesus voltar hoje? Um amigo nosso, tão querido, 17 anos essa semana, 17 anos ele tinha, um amigo tão próximo, pessoa tão de bem com a vida, que a gente conheceu, que eu conheci no projeto missionário, essa semana, 17 anos, ele saiu de casa com a moto e uma pessoa passou, uma criança passou na frente dele, e ele desviou, e ele bateu com a cabeça no chão, e ele morreu imediatamente. 17 anos. Pode acontecer com qualquer um de nós. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Amanhã está tudo preparado aqui para a Santa Ceia. Pode não ter Santa Ceia amanhã. Quer dizer, a gente pode ter a Santa Ceia, mas no céu, na eternidade, né? Jesus disse, eu não beberei desse cálice até que todos bebam ele comigo no céu. Então, pode ser que a gente celebre amanhã, não aqui neste templo, mas nas bodas do Cordeiro. E a palavra nos pergunta, onde está a nossa jactância? Onde está o nosso orgulho? Onde está o nosso pensei que era alguma coisa? Onde está o nosso orgulho de jovem? Onde está o nosso controle das coisas? No último culto desta igreja, antes da pandemia, foi um culto muito especial que extrapolou o tempo e muitas pessoas desfrutaram tudo que Deus falou naquela noite, mas outras reclamaram, disseram, demorou muito para terminar. E o que é que aconteceu? Quem que esteve naquele culto imaginaria que depois daquele a gente ia passar 3 meses sem? Da mesma forma que quando a gente voltou praticamente de surpresa, de supetão. Quando o prefeito anunciou, muita gente perguntou assim, como assim? Demorou, segunda-feira eu dizendo,
anunciando isso, e tinha gente que não sabia, gente, já vai voltar. Como assim? A gente não tem controle do amanhã. E cadê o nosso orgulho? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E se surgir outra pandemia? Você não pode, talvez você não pegue coronavírus, mas e se você for acometido de outra bactéria, de outra coisa? E se acontecer outra coisa com você? O nosso orgulho, ele existe quando a gente pensa que somos alguma coisa. Agora, se a gente se enxerga como moribundos, e se a gente percebe que a vida terrena, ela é efêmera e ela passa rápido, eu tenho certeza que a gente vai ter orgulho de muito menos coisas, a gente vai ter muitas coisas na nossa vida como não preciosas, vamos fazer uma reavaliação do que é realmente importante e nós desfrutaremos com certeza uma vida mais simples. A sociologia ensina que os produtos que são comercializados hoje, todos eles que saem das indústrias, eles saem com uma coisa que Adorno e Horkheimer chamaram de indústria cultural, ou seja, obsolescência programada. Eles já saem com data de validade para se acabar. Aquele negócio que cobra os carros, eu acho que é capotaria, não sei. Aquele metal que cobre os carros, antigamente era mais grosso e hoje é bem fininho, qualquer coisinha o carro se acaba completamente. Eu tenho o meu computador, aquele sistema operacional Windows, eu acho que é o anterior ao atual. O atual é qual? O mais moderno? O Windows 10. E o anterior? 7, né? 8. Enfim, o meu sistema operacional é antigo e em janeiro desse ano a Microsoft anunciou: não vamos mais oferecer suporte a esse sistema operacional. Você vai ter que instalar o Windows 10. Você vai ter que comprar um computador novo. Porque a gente não está muito satisfeito com os bilhões que a gente já tem, não. A gente quer ganhar mais. A indústria da informática assim diz. Tente avaliar tudo que você tem e o que você realmente precisa. E você viverá uma vida mais simples. O estilo de vida cristão é um estilo de vida simples. John Stott, ele começa o capítulo citando um exemplo de vida simples, um grande missionário entre os asiáticos, chamado Dan Lan. Ele nasceu e cresceu em um lar cristão em Hong Kong. Seu pai morreu quando era menino, sua mãe criou a família sozinha. Ela era uma mulher boa e piedosa. Aos domingos, apesar deles serem pobres, dava o dinheiro a cada um dos filhos. A mãe de Danlan, né, dava dinheiro a cada um dos filhos. Perdão, ele era um homem mesmo. Vou falar sem ler aqui, de cabeça mesmo. A mãe dele dava as ofertas, mesmo sendo pobre, ela dava a oferta, uma pequena quantia de dinheiro aos filhos, para eles darem a oferta na igreja. Mas Danlan, ele era esperto, no mau sentido da palavra. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro que era para dar a oferta, alugava uma bicicleta, passava o culto todinho passeando de bicicleta, e quando chegava o final do culto, ele ia para a igreja para tapear a mãe dele. Ou seja, por praticamente toda a infância, ele agiu dessa maneira cruel com a sua mãe, né, enganando. Na adolescência, ele ficou muito doente e quase morreu. Foi então que entendeu que Deus queria seu bem e não seu mal. Submeteu sua vida ao Senhor. Ele nunca olhou para trás. Ele começou a trabalhar numa multinacional. E ele ia para um país, ia para outro país, viajava o mundo todo
até que ele descobriu que o chamado dele não era para a engenharia de grandes construções, como, por exemplo, o Eurotúnel, que liga a Grã-Bretanha ao continente europeu, ou outras grandes construções que ele ajudava na engenharia no mundo todo. Ele percebeu que ele deveria ser um missionário transcultural. Imagine você deixar um grande emprego, você abandonar as coisas, uma coisa que você tinha por preciosa, uma coisa que te fazia acumular, uma coisa que te fazia prosperar aos olhos terrenos, e você é missionário transcultural. Ele foi para a região da Ásia. A primeira experiência missionária dele não foi muito exitosa. É muito difícil ser missionário. Não pense que você chega naquela cultura completamente estranha e vai lá e abrir uma igreja. Não. Às vezes você trabalha 10 anos para poder se converter ou você passa um tempão lá e não dá em nada para você, porque o plano de Deus é perfeito e nada foge do plano de Deus, mas para você pode ser que não dê em nada. Ele voltou. Em 1981, pediu demissão da agência missionária que ele participava. E não que ele se sentisse incapaz de servir a Deus a uma corporação, mas ele entendeu que Jesus Cristo era o Senhor de toda a vida. Ele começou escolas bíblicas na Mongólia, também no Camboja, e foi tirado da liderança, até que em 1994, ele estava, essa parte eu vou ler, em 22 de março de 94, envolveu-se em um acidente aéreo fatal, o líder da missão que ele participava. Ele estava voando num Airbus que bateu numa montanha. Os 75 passageiros e a tripulação morreram. E aconteceu porque o filho de um dos pilotos estava na cabine. Grace, a viúva de Dan e os 2 filhos pequenos ficaram devastados. Porém, a obra do Senhor permaneceu. Imagine um grande desastre. Paralisa completamente a gente. Imagine se um parente, um ente querido nosso, morrer assim subitamente. Como a gente fica paralisado dentro de nós mesmos. Mas a obra de Deus, apesar de nós, ela não para. Providencialmente, a irmã mais velha de Dan e o marido Joseph estiveram em condição de assumir os campos da missão da qual Dan trabalhava e conheciam pessoalmente os líderes asiáticos. Dan havia estabelecido suas bases e ele começou com fundos próprios em uma entidade pública de caridade chamada Country Network. Por meio dessas fundações, o trabalho singular do qual ele havia sido pioneiro pôde continuar. Ele é um exemplo de pessoa que abandonou uma vida humanamente falando, próspera, para se envolver em algo incerto, mas extremamente precioso. O que mais importa? A nossa vida ou a dos outros? O que mais importa? O nosso acumular ou cada um de nós ser um agente de Deus na vida dos outros? O que mais importa? Ser abençoado ou abençoar? Eu vou dizer que não existe uma resposta para essa pergunta que exclua a outra. Se você não abençoa, você também não recebe bênção. Se você abençoa, você também recebe. Você encontra motivos para se alegrar quando você tem um coração simples e, sobretudo, altruísta. Ou seja, quando nós começamos a olhar para o que está ao nosso redor, não apenas as coisas, mas, sobretudo, as pessoas. Imagine, estamos todos no mesmo barco. Como eu disse no início, somos todos moribundos. Todos nós podemos deixar esse mundo a qualquer momento.
Então, se todo mundo é igual, por que a gente se acha diferente? Porque o nosso coração e a nossa mente nos induz a orgulho, ao que o Eclesiastes chamou jactância. Se nós somos cristãos, nós reconhecemos que o nosso coração é enganoso e desta maneira começamos esse processo de mudança. Não mais ser como o mundo, mas ser diferente. O que faz você ser diferente do mundo não é porque você tem mais vida do que quem não é crente. Mas é porque você sabe a condição que você está e você sabe que um dia nós estaremos na vida eterna. Nós sabemos o caminho para que a gente deixe de ser moribundo e desfrute da eternidade. É a única coisa que nos diferencia das pessoas que não conhecem Cristo. Está todo mundo no mundo do caos. Está todo mundo acometido está todo mundo com medo do coronavírus. A chuva, a bênção cai sobre justos e injustos. Acontece que nós, que conhecemos a justificação pela fé, nós sabemos o caminho para além. E se a gente conhece esse caminho, a gente coloca isso como tesouro. E aí é que está. Se o porvir é o meu tesouro, eu vou ser simples em relação ao que eu tenho aqui. John Stott, ele fez uma pesquisa e no Congresso de Lausanne, em 1974, ele publicou um artigo chamado Compromisso Evangélico com um Estilo de Vida Simples. E isso diz respeito necessariamente a bens materiais. Eu conheço pessoas que têm níveis diferentes de salários e de posses. Mas eu conheço pessoas ricas e simples, e eu conheço pessoas pobres financeiramente e orgulhosas. Não é necessariamente o que você tem, mas onde está o seu tesouro. Compromisso com o estilo de vida simples é você não colocar as coisas efêmeras como o tesouro do seu coração. Mas você utilizar tudo que você tem para o louvor e glória de Jesus. Você pode dizer amém? Qual o estilo de vida certo? John Stott pergunta, todos os cristãos dizem ter recebido uma nova vida. Sim, qual nova vida? O que mudou? Qual é a diferença? Qual é o estilo de vida? Necessariamente, como é que eu devo andar? Como é que eu devo proceder? Quais são as minhas prioridades? É o meu corpo? Eu vi uma figura essa semana, não foi nem aplicada necessariamente ao contexto cristão, mas colocava várias coisas. Colocava ideologias políticas, santos, um espelho e no final a inscrição: todas as pessoas adoram um Deus. Todas as pessoas adoram um Deus. Quem é o Deus que você adora? O que você não vê, mas crê nele por fé, o Deus da nossa esperança e da nossa consolação, ou o nosso Deus são ideologias políticas, ou o nosso Deus somos nós mesmos na nossa vaidade, ou o nosso Deus são filosofias, vãs sutilezas, nossa família, nosso trabalho, nosso dinheiro. O que é o nosso Deus? Todos os homens adoram um Deus. A questão é, que Deus você tem adorado? Se você adora a Deus, então você vai seguir o exemplo de Cristo. O que a gente pode falar de Jesus Cristo? O que a gente pode falar de Jesus Cristo quanto à simplicidade? Temos no ministério de Jesus o exemplo de pessoa que não se preocupava com o presente. Ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse aos apóstolos: a gente está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado. Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Ah, meu Deus, eu vou casar.
tudo acontece tão perfeitamente no plano de Deus, que a gente só percebe isso depois que acontece. Quando acontece, a gente cai na real e diz, foi perfeito, porque eu fui ansioso, né? Mas enquanto não acontece, a gente fica ansioso, a gente fica querendo fazer as coisas na nossa própria força. Onde é que eu vou morar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Enfim, como é que eu vou viver? Esse compromisso com o estilo de vida simples significa exatamente o que Jesus viveu e disse, o que Jesus mostrou e praticou. Ele disse aos apóstolos, olha, vocês não precisam nem levar mais de 2 vestes. Vocês não olhem para trás, para o que vocês faziam. Quando pastor Samuel pregou isso, acredito que terça-feira ou terça-feira passada, ou foi no domingo, quando Jesus não tinha se revelado ainda aos apóstolos, um dos apóstolos disse, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Ou seja, vou voltar a fazer aquelas antigas coisas, consideradas efêmeras. Ele, por um momento, ele deixou de ter foco no que era essencial. Até porque, antes de ver Jesus ressuscitado, ninguém acreditava. Todo mundo tinha se esquecido do que Jesus havia dito. Jesus estava morto e todo mundo estava desesperado. Que negócio é esse? Imagine um amigo nosso querido, uma pessoa que a gente conhece, que a gente convive. Essa pessoa morre na nossa frente. A gente vê essa pessoa morrendo, ensanguentada. A gente olha para ele na tumba. A gente tem certeza que ele morreu. E 3 dias depois essa pessoa aparece assim. Imagine-se na posição dos apóstolos, imagine-se na posição de Tomé, que assombro. Então, por um momento, ele perdeu a esperança e disse, vou pescar. O estilo cristão de vida simples é exatamente o exemplo de Jesus Cristo. São expressões que obviamente se pertencem, vida e estilo de vida, não podendo, portanto, separar-se uma da outra. Todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas, abalados pelas injustiças que a provocam. Todos os que estão aqui estão melhor do que 1/3 da população mundial, eu tenho certeza. Por mais pobre que você seja, mesmo que você tenha vindo para cá, para a igreja a pé, você está melhor, mesmo que você esteja com dívida até passar da cabeça, todo mundo aqui está melhor do que 1/3 da população mundial que está morrendo de fome. Você considera isso banal? Ou você considera isso chocante? 1/3 das pessoas do mundo estão muito pior do que você. E ele diz, no Pacto de Lausanne, todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abalados pelas injustiças que a provocam. Antes de continuar, eu vou abrir esse parênteses. Se você me pedir também, eu passo esse texto para você completo. O Pacto de Lausanne é, vamos dizer assim, na minha opinião, a principal declaração de fé escrita no século XX. Importantíssimo para todo cristão ler. O Pacto de Lausanne é um texto pequeno, é uma confissão de fé. Nós que vivemos em sociedades afluentes, ou seja, emergentes, tipo o Brasil, a gente aqui tem muita pobreza, mas também tem muita riqueza. A gente e como, né? Aqui no Brasil, o rico é muito rico, o pobre é muito pobre. A divisão de renda é horrível nesse país. Mas a gente conhece, a gente sabe como é que é a riqueza, a gente sabe como é que é a pobreza, a gente é um meio termo, nem é uma África, nem é Estados Unidos, nós somos considerados pelo mundo nação emergente. Aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente tanto para a assistência social como para a evangelização. Ou seja,
O cristão radical, ele não pode ter efemeridades como tesouro. O cristão radical, ele tem que utilizar tudo que ele tem, não para a sua vanglória e jactância, mas para a glória de Deus. O cristão radical não pode colocar, vamos dizer assim, tesouros efêmeros como prioridade, né? Eu tenho que ter esse celular, eu tenho que ter esse sapato, essa camisa, eu tenho que ter a casa no bairro tal, eu tenho que ter tudo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso de tudo. A qualquer momento o assaltante pode roubar, mas eu acho que eu preciso. A qualquer momento eu posso morrer, mas eu acho que eu preciso. Cristão radical não pode proceder dessa maneira. Cristão radical não tem que viver uma vida simples, desfrutando do que é necessariamente, do que é exatamente necessário para que Deus seja glorificado em você. Avalie tudo que você tem e avalie se tudo que você tem glorifica a Deus. Você não está nem aí para um terço, mas que está muito pior do que você, ou você tem alguma, vamos dizer assim, no mínimo, um sentimento de meia-culpa. No mínimo. Porque, humanamente, a gente pode dizer, eu não tenho nada a ver. Eu não sou de nação, de metrópole europeia, imperialista, colonizadora, não. Eu não tenho nada a ver com os milhões de pobres do mundo. Humanamente, a gente pode dizer isso. Mas, cristocentricamente, nós podemos dizer que todos nós temos o pecado original que contaminou a terra e que tirou a forma e que tirou a harmonia de todas as coisas no mundo. Se as coisas do mundo são desarmônicas, inclusive a distribuição de renda, teologicamente a gente pode colocar isso na conta do pecado original do homem, do pecado original que você também tem. Então, no mínimo, uma meia-culpa pessoal em relação a esse grande problema da injustiça do mundo, nós devemos ter. Até porque, quero falar pessoalmente, isso talvez exista alguma polêmica interpretativa, mas eu entendo que o texto que diz bem-aventurados aqueles que clamam por justiça é um texto literal e que ele significa exatamente o que ele diz. Bem-aventurados os que clamam por justiça. Então, a gente não pode ficar indiferente com a pobreza de milhões de pessoas. Nos comprometemos a ter um estilo de vida sem efemeridades. Vamos a algumas características. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4. Primeira Timóteo, verso 4, verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Este texto fala sobre qual é o sentimento e o compromisso que o cristão raiz, que o cristão que adota um estilo de vida simples, ele tem com a criação de Deus. Nada podemos recusar, nada podemos desperdiçar. Estilo de vida sustentável. Lembre do que nós falamos no último culto discípulo radical, cuidado com a criação. Estilo de vida sustentável. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Ou você reclama com ações de graças, ou com reclamação, ou com insatisfação.
Poxa vida, eu estou aqui com um Gol anos 90. Eu queria ter um mais moderno. Eu não me lembro nem o nome de um carro moderno agora. Mercedes é antigo. Sei lá, um Sandero. É novo. Enfim, eu podia ter... Estou insatisfeito com o que eu tenho. Ou eu dou graças. Pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças. Nada é recusável. Em segundo lugar, sermos mordomos. Quem aqui se lembra, escola dominical, aquela revistinha amarela, Mordomia Cristã? Levanta o braço assim. Samara, Gil, Ana Lívia. Espero que volte à nossa sala, né? A gente entregou a revista nova para vocês. E não damos a primeira lição. Espero que volte à nossa sala em breve. Mas a gente passou o ano 2019 todinho praticamente aprendendo, quem participou da escola dominical, a ser mordomo. Ser servo. Gênesis 1, 26 a 28. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem é governador da terra, é servo. O homem é mordomo. Imagine-se você como mordomo da criação. Isso tem a ver com o estilo de vida sustentável. Como é que eu sou mordomo da criação se eu jogo lixo na via pública? Como é que eu sou mordomo da criação se eu jogo lixo na praia? É complicado. O homem foi feito para governar a terra. Caiu em pecado, deixou de governar a terra. A terra produziu espinhos e abrolhos e ele começou a absorver os recursos da terra de forma predatória. E a crise ambiental está aí. Por que Campina Grande faz mais calor do que fazia há 30 anos atrás? Porque a construção civil cresceu numa velocidade, vamos dizer assim, e as áreas verdes cresceram numa velocidade. E aí, quanto mais construção civil, sem áreas verdes, mais efeito estufa. Eu já vi um mês de setembro, isso já faz alguns... Setembro, outubro e novembro, eu já vi um período como esse que a gente vai chegar agora, em que a gente não conseguia ver o céu azul dessa cidade. E não era nublado, era poluição. Que nem São Paulo. Não conseguia ver o céu azul, pensava que estava nublado, mas não era nublado. Poluição. Somos mordomos da criação. Vamos ler agora Atos, capítulo 3, verso 21. Espero que todo mundo esteja entendendo. Atos, capítulo 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Cremos na palavra de Deus? Cremos no
no que foi separado e no que foi restaurado, cremos na queda e cremos na redenção, cremos quando oramos o Pai Nosso dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente não ora dizendo, eu vou ao teu reino, eu vou fazer a tua vontade quando estiver no céu. Não. Através de Jesus Cristo, todas as coisas foram reconciliadas. Como dizem Colossenses, para que por meio dele, Deus reconciliasse consigo todas as coisas, no céu e na terra. É por isso que a gente diz, venha o teu reino, assim na terra como no céu. Porque Colossenses confirma isso quando diz, todas as coisas por meio de Jesus foram reconciliadas no céu e na terra. Então, o cristão raiz, ele traz restauração, ele traz redenção, ele é um instrumento de reconciliação do homem com a criação, do homem com os próximos. Cristão raiz não pode ser instrumento de contenda. Cristão raiz não pode ser instrumento de destruição. Cristão raiz não pode ser instrumento de escuridão. Cristão raiz não pode ser instrumento de, vamos dizer assim, insipidez. Não. Cristão raiz salga. Cristão raiz ilumina. Cristão raiz reconcilia. Cristão raiz é cheio de dons para que através do Espírito Santo que habita em nós, nós sejamos usados por Ele para sermos testemunhas, seus filhos, e reconciliarmos através de Cristo, todas as coisas. Creia no que os profetas disseram, creia no que a palavra está dizendo. 3. Nossa relação com pobreza e riqueza. Tenho alguns textos aqui, 4 textos. Talvez eu não leia todos. Vamos lá. Lucas 12:15. Lucas 12:15. Disse, farei isso. Perdão, li o 18. 12:15. Então lhes recomendou, tende cuidado, aguardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Cuidado! Se o teu coração vamos dizer assim, eita, meu Deus, eu tenho que juntar porque eu estou preocupado com o dia de amanhã. Não estou dizendo que a gente não junte. Não estou dizendo que a gente não tenha uma vida, vamos dizer assim, econômica, financeiramente falando. Não gaste tudo que você ganha. Gaste menos do que você ganha. Junte, cuidado com as suas finanças. Não estou dizendo que a gente deve não juntar. Mas não devemos, meus irmãos, sermos avarentos. Guarde-se de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Amanhã você pode não ter. A abundância de bens não vai impedir que você morra um dia. A abundância de bens não vai fazer com que você acrescente um segundo à sua vida. Cuidado com a avareza. Agora, Mateus 19:23. Eu estou lendo assim, não estou nem esperando vocês abrirem, mas eu acho que vocês estão conseguindo. Mateus 19:23. Talvez eu seja o mais lento. Parabéns para quem conseguiu achar já. Mateus 19:23 diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, fitando o olhar neles, disse,
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você lembra daquela parábola da viúva pobre? Quem se lembra da parábola da viúva pobre? Levanta o braço assim. Uma, duas pessoas, 3 pessoas. Jesus estava olhando a colheitoria, o gasofilácio. Chegou um homem, deixou lá um saco de dinheiro. Chegou uma mulher pobre, deixou lá uma moeda. Jesus disse, essa mulher que deu a moedinha deu mais do que o homem rico, porque o homem rico deu o que estava sobrando. Essa mulher pobre deu tudo o que tinha. O homem rico chegou ali com um saco de dinheiro, como, vamos dizer assim, apenas por desencargo de consciência. Tem muita gente que oferta esperando receber algo em troca. Já recebeu, mas não percebe. Eu vou dar e eu vou receber. Tem um programa de TV num certo canal que passa músicas românticas e bens e clipes com bens, assim, iate, avião e coisa. E depois no final o pastor diz, olha, uma pessoa começa a testemunhar dizendo, eu não tinha nada, eu estava falido e eu dei uma oferta de fé e hoje eu tenho esse iate, eu tenho esse avião, eu tenho esse helicóptero. Que história mais mirabolante. 99% das pessoas pensam que aquela pessoa é uma atriz, e está contando uma história de roteiro, mas é isso a história que o programa de TV conta. Eu vou dar para que eu possa receber. Deixa eu dizer uma coisa, tudo vem do Senhor. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Não existe esse negócio de vou dar para receber. Você já recebeu tudo. Das suas próprias mãos, a palavra diz, tudo vem do Senhor, das suas próprias mãos nós o devolvemos. Então, tudo que você dá para o Senhor, seu tempo, a prioridade, as primícias do seu tempo, a primícia da sua renda, a primícia do seu coração, não é muita coisa, porque Ele te deu tudo. Você oferece a Deus 2 horas no sábado, Ele te oferece 24 horas por dia. Então, na verdade, você não dá, você só devolve um pouquinho. Então, cuidado, gente. Esse é o terceiro ponto. O relacionamento do cristão do cristão raiz com a riqueza e a pobreza. Tende cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, como nós lemos. Quarto lugar, nova comunidade. Como resultado de relações econômicas transformadas, não havia na igreja de Atos necessitado sequer entre eles. Como você pode, vamos assim, pensar da seguinte maneira. Estou desempregado, eu tenho 1 quilo de feijão e eu estou sozinho em casa. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Ia ser difícil você fazer o feijão só o feijão, né? Você teria que ter outras coisas. Mas vamos dizer que o feijão já está na panela, já está pronto, e você só tem aquilo. Você não sabe se você vai ter amanhã. Mas de uma coisa você sabe, você só tem uma panela de feijão. O seu vizinho não tem mais nada. O que você vai fazer? Acho que você deve pegar a panelinha de feijão e compartilhar com o seu vizinho que nada tem. Lembre-se do maná no deserto. Se deixava para o outro dia, apodrecia. É por isso que Deus não nos ensinou a orar. O pão nosso do mês nos dá hoje. Deus nos ensinou a orar o Pai Nosso de cada dia. Porque a cada dia o Senhor provém. Esta é a verdade. Esta é a verdade.
Conseguiu compreender? Se você conseguiu compreender até agora, estamos terminando. Diga amém. Glória a Deus por esses 4. Estilo de vida pessoal. Jesus nosso Senhor nos convoca a abraçar a santidade, humildade, simplicidade e contentamento. Essa parte é bem sintomática. Contentamento. Jovens ter contentamento. Nós jovens que não temos muita coisa garantida, a gente não tem a mínima noção se quando terminar a universidade vai ter emprego, a gente está preocupado com o nosso futuro, a idade está chegando, as cobranças são grandes, como é que a gente vai ter contentamento no hoje? Como é que a gente vai se alegrar no presente? Olhando o que a gente já tem, olhando o que a gente já conquistou. É o que eu tenho dito, é o que eu tenho feito, os jovens que pedem algum aconselhamento a mim sobre isso. E quando estão preocupados, a gente tende a pensar que a vida é uma competição. O fulano já tem isso, já tem aquilo, e você tem que ter também. Não é assim que funciona. Veja o que você já tem. Você não passou no vestibular? Poxa, muita gente não passou, viu? Você não tem, você, graças a Deus, conseguiu ter um emprego. Meu Deus, que emprego ruim, que emprego chato. Muita gente ficou desempregado, hein? Meu Deus, eu terminei a universidade e eu estou aqui sendo, como é que se diz? Organizando papel em gaveta. Universidade, meu Deus do céu. Assim, esse exemplo que eu citei é real. Eu conheci uma pessoa que viveu exatamente essa realidade. Hoje, graças a Deus, ela já subiu bastante. Mas é praticamente uma regra. Todo mundo, assim que sai da universidade, você tem que começar por baixo, com humildade. Depois você vai subindo. Ela se formou e foi trabalhar assim, de auxiliar de alguma coisa chata, só organizando papel em gaveta. Acredito que hoje ela está bem melhor, porque ela perseverou no pouco. Então, estilo de vida pessoal envolve esse desafio. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você sabe fazer. Seja feliz com o hoje. Se lembre disso, vou repetir mais uma vez, espero que seja a última vez que eu repita isso. 1/3 da população mundial está muito pior do que você. Contentamento. Santidade, buscar a santidade. Quanto mais humilde, quanto mais cristão raiz, mais santo. Quanto mais simples, mais santo. Quanto mais contentamento, mais santo. Mesmo que você perca seu emprego, mesmo que você perca sua saúde, mesmo que você perca sua família, você pode dizer que você recebeu vida. Você pode dizer, como Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Tudo que eu tenho é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Poxa vida, nosso amigo morreu com 17 anos. Que coisa, que coisas ele poderia ter vivido. Que coisas ele viveu. Antes de morrer, ele esteve no projeto missionário, pregou o evangelho. Pessoas receberam a palavra de vida eterna através dele. Você acha que foi 17 anos que não valeram nada? Foram 17 anos muito importantes. Foram 17 anos em que Deus foi manifesto na vida. Poxa vida, eu não sou maduro ainda, eu só tenho tantos anos, eu queria ser mais velho. Quando está mais velho, eu queria ser mais novo. Eu nunca estou contente. Perceba tudo que você já fez, perceba os talentos que você tem, perceba as coisas maravilhosas que você sabe fazer. Meu Deus, contentamento. Deus te deu dons espirituais.
Qualquer dia a gente vai ter um estudo sobre dons espirituais, menos místico e mais prático. Quando fala dons espirituais, 90% das pessoas pensam línguas estranhas. Todos os cristãos têm dons espirituais. E para que serve dons espirituais? Para abençoar, para edificar a igreja. Então, você recebe dons espirituais para um fim muito prático. Edificar a igreja. Você tem. Então, você precisa colocar em prática. Você precisa dizer assim, poxa, no lugar de dizer, poxa vida, eu nem falo em línguas. Você pode dizer, glória a Deus, porque eu tenho facilidade de reconciliar. Glória a Deus, porque eu tenho o dom espiritual da misericórdia, da liderança. Eu estou falando necessariamente da lista que existe em Romanos. Liderança, misericórdia, profecia. Eu tenho facilidade em consolar pessoas. Eu tenho facilidade em resolver conflitos. Poxa vida, o que é que eu quero mais? Se Deus já me deu tudo. Contentamento. Contentamento, meus irmãos. Estão entendendo? Amém? Estilo de vida pessoal com isso tudo, com contentamento. Tiaguinho e Samara podem, e Caleb pode se posicionar aqui para cantar o último louvor. Desenvolvimento internacional. Ponto 6. Estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas, preocupados com as injustiças. Ser um cristão global. Faça perspectivas, você vai entender melhor sobre isso. Ser um cristão global. Resolvemos contribuir generosamente para os projetos de desenvolvimento humano. Onde vidas humanas estão em jogo, nunca deveria haver carência de fundos. Não tem como você tolerar que uma pessoa próxima a você passe fome, você sabendo disso. Não tem como. 7. Justiça e política. O compromisso pessoal em termos de mudança de estilo de vida não será eficaz se não houver ação política, visando a mudança de sistemas injustos. Mas a ação política sem compromisso pessoal é inadequada e incompleta. Tem gente que pensa que o cristão nunca pode ir para um protesto. Tem gente que pensa que o cristão não pode ser contra qualquer autoridade. Penso que nós devemos submissão às autoridades que temem a Deus e são usadas por Deus, mesmo que pessoalmente não temam. Cristão não pode ter compromisso com injustiça. Cristão não pode ter compromisso com líder corrupto. Cristão tem que falar contra quem desvia recursos públicos. Cristão tem que ser contra quem faz do governo e da política brincadeira. Cristão não pode ser conformado com injustiça. Então, faz parte. Ação política sem compromisso pessoal é inadequada e incompleta. Cuidado quando você vota numa pessoa que só quer estar ali para si mesma. Eu sei que como o homem ele é caído, a política é um lugar bem interessante para a gente identificar tudo que o homem caído é capaz de fazer no que se refere à corrupção. Se a gente peca, se o ser humano caído peca, imagine o ser humano caído com poder. Ele peca em níveis mais elevados. Então a nossa natureza é exatamente receber o poder. Eu vi muito dinheiro na minha frente. O que é que eu vou fazer? Eu vou desviar, eu vou fazer só para mim. Eu vou usar a minha ação política apenas para que eu prospere individualmente. Mas não. Cristão reconcilia todas as coisas. Então, cristão não pode ser corrupto. Não pode
pode utilizar mandatos para o usufruto pessoal, mas você tem que pensar nos outros. Então, cuidado. Se o mandatário só pensa em si mesmo, você não tem compromisso. A história está cheia de injustiças legais. É bom que a gente lembre disso. Escravidão era lei. Temos que nos lembrar disso. 8. Evangelização. A parte que eu e Tiaguinho mais gostamos. Nós gostamos muito de evangelizar, é maravilhoso. Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu tenho um amigo lá em Bahia que o sonho dele, olha que sonho diferente, é ir para a Mongólia. Meu Deus do céu, e ele é seminarista daquele seminário bem famoso de João Pessoa, o Betel Brasileiro. Interno lá, o sonho dele é ir para a Mongólia. Nada é impossível para Deus. Evangelizar é ser mordomo dos outros. Evangelizar é olhar para o outro e perceber que no estado que ele está, ele vai passar a eternidade no inferno. Você precisa fazer alguma coisa. Como Edson Queiroz diz, pastor Edson Queiroz, um dos maiores missiólogos que já existiu na Terra, um dos homens pelo qual o mundo não era digno. Pastor Edson Queiroz já foi palestrante na Consciência Cristã, ele morreu recentemente. Eu já assisti várias pregações dele, livros, faz parte da bibliografia de missiologia do STEC. Pastor Edson Queiroz falou assim: se uma pessoa passa 5 minutos sentada ao meu lado, é porque Deus, Ele quer e me escolheu para me usar no plano dEle para esta pessoa. Eu tenho que evangelizar essa pessoa. Todo mundo quer ser o próximo. É um serviço de mordomia, é um serviço de amor. Se eu amo o outro, eu tenho que falar Jesus para o outro. Se eu sou um moribundo, eu tenho que explicar ao outro moribundo o caminho da vida eterna. Ou eu penso que sou alguma coisa. Se eu me vanglorio da vida eterna, então temos que avaliar. Todos nós somos moribundos. A gente tem que achar, meus irmãos, o equilíbrio entre o que nós éramos e o que nós somos. O que nós somos não exclui da gente ter lembrança do que nós éramos. Eu era escravo do pecado. Hoje eu sou nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, escolhido de Deus, mas eu tenho que lembrar que não é pelo meu mérito. Eu tenho que lembrar que eu não fiz nada para ser nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Foi o sangue de Jesus na cruz que me elegeu e que me santificou. Então, se eu tenho consciência de como eu passei a ser filho de Deus e quem eu era antes, eu não vou me vangloriar por ser eleito. Em nono e penúltimo lugar, na verdade, em último lugar. Esse último ponto aqui é mais um resumo. Vamos pular até porque já extrapolamos o tempo. O retorno do Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. Como diz o hino de Lauriette. Mateus capítulo 25.
quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Apocalipse, num dos cânticos angelicais, a respeito de nós, igreja, diz assim: eles, pois, venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles, pois, venceram porque foram prósperos. Eles, não. Eles sofreram, viu? Nós somos descritos no Apocalipse como uma mulher no deserto sendo perseguida por um dragão. Então isso significa: no mundo tereis aflições. No mundo eu não tive tudo que eu queria. No mundo eu tive dias felizes e eu tive dias tristes. No mundo eu matei um leão em cada dia. No mundo eu enfrentei muitas guerras. No mundo eu passei por poucas e boas. No mundo eu tenho um espinho na carne. No mundo eu fui crucificado de cabeça para baixo. No mundo eu peguei coronavírus. No mundo aconteceu muita coisa ruim. No mundo eu fiz vestibular 20 vezes para poder passar. Agora, isso é um exemplo real. Eu conheço uma pediatra que fez vestibular 20 vezes. Fosse vontade. No mundo eu passei por poucas e boas, mas eu venci. E eu estou na glória. Eu estou nas bodas do Cordeiro. Eu sou a igreja que venceu. Amém? Eu sou a igreja. Você é a igreja que venceu. Amém? Se nós temos essa esperança como nosso tesouro, ora vem, Senhor Jesus, não nos preocuparemos com efemeridades, com jactância ou com orgulho, mas nós teremos, como John Stott nos ensinou de uma maneira tão simples e clara, o estilo de vida simples. John Stott já foi professor do seminário teológico, se não me engano, o Seminário Teológico Presbiteriano do Norte, em Recife. John Stott foi professor de Samuel Dionísio de Veras, quando este era seminarista. Certa vez, o jovem Samuel Dionísio de Veras perguntou: John Stott, quanto tempo você gasta para escrever um sermão? E John Stott disse assim: alguns eu escrevo em meia hora, outros faz 10 anos que eu ainda estou escrevendo. É uma resposta, vamos dizer assim, simples e humilde. Quem conviveu com o Dr. Russell Shedd viu a humildade e a simplicidade daquele homem em responder tudo. Os grandes homens de Deus eram homens bem simples. Muita gente hoje se diz calvinista, seguidor do exemplo de João Calvino. Se soubessem a biografia dele e o estilo de vida piedosa que aquele homem tinha, pensariam 2 vezes antes de se declararem calvinistas, porque João Calvino tinha um estilo de vida cristã. Meu amigo, o cara era bem diferenciado. Para a gente chegar perto do estilo de vida cristã daquele homem, estilo de vida simples e piedosa, muito chão, viu? Muito chão. Então, que a gente seja simples. Mais de ti, menos de mim. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja diante da glória de Deus. Que eu me constranja diante da minha glória. Eu não sou nada. Eu sou um moribundo. Que eu me constranja diante da sua glória.